Banco do Brasil, o que fazer nesse momento? Comprar mais, vender, manter posição. Saiu ontem o resultado trimestral do balanço do Banco do Brasil e a gente vai analisar e entender um pouquinho mais o que está acontecendo ali nessa empresa. Então, antes de tudo, curta nesse vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal para a gente estar impactando ainda mais pessoas. Fechado? O que eu vou de cara aqui já olhar, turma? O lucro saiu bem abaixo do esperado do Banco do Brasil. O mercado projetava 5,7 bi, mas o Banco do Brasil registrou 3,8 bi de lucro, 33% abaixo da projeção. Quando a gente olha isso aqui, caramba, é muito abaixo. O mercado já projetava o lucro do Banco do Brasil caindo, mas ele veio 33% abaixo da projeção. Então isso impacta muito, vai ter provavelmente um impacto muito forte nas ações no dia de hoje ou nos próximos trimestres, tá? E aí quando a gente entende isso um pouco, mesmo assim eu olho para esse indicador, e a gente nunca deve olhar um indicador sozinho, mas caramba, o banco ainda está dando 3,8 bi de lucro, e isso é bastante coisa, tá? Mas tem alguns indicadores aqui que eu vou estar falando que me impacta até ainda mais. Quando a gente olha o ROI, tá? O ROI projetado pelo mercado era de 11,5. 11,5, quando eu olho para cá, é um ROI aí já muito ruim. O Banco do Brasil teve esse ROI de 11,5 só lá em 2020, pandemia, ou em 2017, tá? Mas o resultado veio ainda pior. Veio 8,4%. 8,4%, quando eu olho aqui, é o pior ROI do Banco do Brasil desde aí de 2015. Então é muita coisa, tá? Então aqui sim que eu olho e a gente tem que bater o olho porque o ROI vem caindo muito. E aqui caiu bastante comparado aí com o que o mercado projetava. Se a gente olhar historicamente aí, é uma rentabilidade do banco uma das piores nos últimos, né, na última década. Então isso é muito importante da gente estar olhando, tá? E o que isso, quando a gente começa cada vez mais a olhar esses pontos, vamos tentar entender um pouco sobre isso, tá? Um dos principais pontos que vem afetando o Banco do Brasil é a inadimplência. A inadimplência do Banco do Brasil vem crescendo muito. Se a gente fazer uma análise aqui, eu parei para a gente olhar, a taxa de clientes com atraso acima de 90 dias, quando a gente começa a comparar, beleza, março de 2024, 4,13, dezembro de 2024, 4,64. Então já subiu. E quando a gente saiu agora, a atual inadimplência de 90 dias subiu para 5,92. Então é uma inadimplência bem alta, impactou bastante, subiu bastante. Então quando a gente olha isso, caramba, quando eu paro e penso sobre esse ponto, o banco está vindo com vários indicadores. E tem um outro indicador que me chamou bastante atenção também, é que o banco anunciou que vai diminuir a distribuição de dividendo para os acionistas, o payout. O payout deles em média era 40%, 45%, eles vão estar caindo em média para 30%. Então vai ter menos dividendo para acionista. Aqui alguns conceitos e alguns pontos importantes. Então analisamos, entendemos alguns indicadores. O que eu preciso olhar? Caramba, o banco sim está passando por um momento desafiador. Eu sou sócio do banco. Quando a gente é investidor, a gente precisa entender que a gente é um sócio. E se eu olhar que ele está diminuindo o pagamento de dividendo, eu, Douglas, até aceito. Eu falo, caramba, eu sou sócio, pagou por muitos anos muito dividendo. Se a gente olhar aqui o payout médio do Banco do Brasil, está mais de 40%, já aí é um bom tempo, tá? Então, quando a gente olha esses números, eu falo, ok, tá tudo bem, tá numa baixa rentabilidade, tá num momento desafiador para o mercado, tá ok receber menos dividendo. E aí eu começo a tirar um pouquinho, né? Eu acredito que nesse momento a gente tem que entender um pouquinho muito sobre negócios, sobre business, entender que, poxa, nem sempre uma empresa vai estar crescendo constantemente, vai ter momentos de mercado cíclicos, sim, que vão ter mais desafios. Poxa, a gente está com uma taxa Selic altíssima, a gente está
com desafios políticos no Brasil. A gente olha, a gente tem o setor do agronegócio sofrendo muito e o Banco do Brasil ajuda muito o setor do agronegócio no Brasil hoje. Então a gente precisa olhar e falar, caramba, será que aqui talvez não pode ser uma oportunidade? Mas eu não quero falar sobre se é uma oportunidade ou não, porque aqui esse vídeo não é para te dar uma recomendação de investimento. Esse vídeo é para trazer um ponto muito importante sobre como as pessoas estão investindo, como você está investindo, como você está montando, construindo a sua carteira de investimento. E eu posso te dar, aqui eu vou deixar até aqui no link de descrição desse vídeo, uma análise gratuita dos seus investimentos. Uma análise gratuita da sua vida financeira. Preenche esse formulário, alguém do meu time vai te chamar e a gente vai te ajudar. Hoje a gente tem mais de 1.000 clientes, mais de 250 milhões sobre aconselhamento e a gente consegue auxiliar de todas as maneiras a tua vida financeira. Mas o ponto que eu quero trazer, principal, é como as pessoas estão construindo o portfólio da sua carteira de investimento. Como é que as pessoas estão construindo uma carteira que vai trazer, que pode trazer e deveria trazer uma aposentadoria digna. Você está comprando baseado na notícia? Você está comprando um percentual seguro, baseado a cada ativo, cada setor, ou você está comprando sem analisar isso? Você está com uma diversificação entre setores, banco, elétrico, saneamento, tecnologia e por aí vai? Você está dentro do setor de banco também diversificando entre 2, 3 bancos que são grandes aqui no Brasil? Você sabe por que está comprando os ativos que está comprando para quando você precisar vender, você saber quando vender? Porque hoje, a maioria das pessoas que entram e começam a investir, elas param por começar da maneira errada. Ou por ter um direcionamento por algum profissional que tem um conflito de interesse por trás. Conflito de interesse na remuneração dele e não em realmente montar a sua carteira de investimento. Por isso que a gente optou, a minha empresa hoje é uma consultoria de investimentos, CVM, sem conflito de interesse, diferente de uma assessoria ou de um gerente de banco. Porque o que a gente quer fazer é estruturar uma carteira para o seu perfil, para a sua realidade. Então, quando a gente olha sobre isso, quem tem uma carteira bem diversificada, bem estruturada, indiferente se tem ou não o Banco do Brasil, se um ativo for mal, performar mal, ela vai estar tranquila, a sua performance não vai ser, a sua rentabilidade não vai ser impactada. Então, turma, levem a sério o investimento. É o futuro de vocês. Levem a sério como fazer uma composição da carteira de investimento, dos ativos que vocês vão colocar ali, das classes que vocês vão colocar ali. Tem muitas oportunidades nesse momento do Brasil, na renda fixa. Tem aí bons investimentos com rentabilidade pré-fixada, IPCA mais uma taxa, pós-fixada, tem bons investimentos para isso. Cuide o prazo de cada um desse e qual é a instituição que você está pegando daquele ativo ali. Tem bons investimentos de renda variável hoje. Banco do Brasil talvez pode ser uma delas, mas tem que entender qual o prazo que você está querendo comprar Banco do Brasil para ter rentabilidade em 3 meses, 6 meses, 1 ano, isso vai dar errado. Certamente isso vai dar errado. Renda variável, você tem que ter uma visão de longo prazo. Não é nem médio prazo, é longo prazo, para você ter tranquilidade porque você está comprando fazendo aquela composição da sua carteira de investimento. Você tem grandes oportunidades em fundos imobiliários. Grandes fundos de investimento para você estar diversificando, fundo multimercado, fundo de crédito privado, para você estar diversificando, potencializando ainda mais a sua performance, a sua rentabilidade dos seus investimentos. Então o recado que eu queria deixar é esse. Levem a sério. Quem investe sem saber, quando acontecer um caso desse, que vai ter muita volatilidade, que vai ter muita desvalorização de um ativo baseado a pessoas que talvez entraram e não entenderam que é investimento, você tem que estar tranquilo, você tem que estar sabendo, você tem que estar entendendo se não vai fazer sentido aumentar ainda mais a posição. O que vocês pensam sobre isso? Comentem aqui para mim, deixa aqui nos comentários se primeiramente vocês acham que faz sentido ter Banco do Brasil, sim ou não, e se vocês estão aí bem protegidos nessa diversificação da carteira de vocês. Era esse o insight que eu queria deixar para vocês. Levem a sério e olhem como vocês estão organizando o
patrimônio, a carteira de vocês, como vocês estão analisando se compram ou não compram um ativo, quem é o profissional que está no lado de vocês. Vocês hoje iriam ter um médico que ele está ganhando remuneração baseada ao remédio que ele está te indicando? Eu, Douglas, não. Eu quero ir num médico que ele é isento de conflito de interesse. E é o que a gente é hoje como consultor de investimento, é o que você deveria estar procurando hoje para estar te auxiliando, te direcionando dentro do mercado financeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui para mim sugestões, o que vocês pensaram sobre tudo isso. E até o próximo. Fechado?